while we were in worship, enquanto nós estávamos adorando, I saw you coming to the altar with your gifts. eu via vocês vindo em direção ao altar como se fossem presentes. You were offering your worship. Vocês estavam oferecendo And o for seu louvor. some of you, your gifts were love. E alguns dos seus presentes eram amor, Some of you, your gifts were the broken places. alguns eram presentes de lugares quebrados. And in the kingdom of God, E dentro do reino de Deus, when we offer our gifts to the Lord, quando nós oferecemos aquilo que nós temos, os nossos presentes ao Senhor, He responds with a gift. Ele nos responde com presentes. And I want to remind you in Psalm 89, E eu gostaria de relembrá-los em Salmos, 89, He says that the Lord is entirely faithful. que o Senhor ele é inteiramente fiel. Entirely faithful. Do you know a single person Vocês conhecem uma pessoa? who's entirely faithful? Vocês conhecem alguém que é inteiramente fiel? We know one being, Nós só conhecemos um ser, Jesus Christ. Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Do you know that there's something special, Vocês sabiam que existe algo especial, something specific algo específico the Lord wishes to give to us? que o Senhor deseja nos entregar? As believers in Christ, Como aqueles que creem em Jesus, crentes em Jesus, each of us fill this room todos nós que estamos aqui, with lives of service to the King. nós servimos, nós entregamos a nossa vida como serviço a Ele, But our service looks different. só que os nossos serviços são diferentes. Some of you are parents like I am. Alguns de vocês são pais como eu sou. Some of you own businesses like my husband and I do. Talvez vocês também tenham negócios como eu e meu marido também temos. Some of you are missionaries to other countries. Talvez vocês também sejam missionários em outras nações. You're an ambassador of Christ in your neighborhood Talvez você seja um embaixador de Jesus Cristo no seu bairro, or at your school. ou talvez na sua escola. Our obedience to Christ looks differently A nossa obediência a Cristo se parece diferente than those who don't know Jesus. daqueles que não conhecem Jesus. Our lives must look different As nossas vidas devem parecer e ser diferentes. because Christ is reflected out of us. Porque Jesus ele é refletido através de nós. As believers, we know Como cristãos, nós sabemos that salvation is the starting line. que a salvação é a linha de início. But when you cross the line, Mas quando você passa da linha de a início, whole new world is open to you. um novo mundo se abre a você. Why? Why is this true? E por que isso é verdade? Because God said, Pastor Marcelo was so valuable Porque o Senhor disse, Pastor Marcelo, você é tão valioso. that God would give his most precious part of him Porque o Senhor, ele entregaria aquilo que tem mais de precioso no coração to redeem your life. para redimir a sua vida. That opens up a whole new world. Isso abre um novo mundo. And because of that value that we have to God, E por causa desse valor que nós temos ao Senhor, para o Senhor, he gives us something else that matters to him. Ele nos entrega algo extra que também é muito importante para Ele. Luke 12, Em Lucas 12, verse 32, no verso 32, it says it's actually God's pleasure. diz que é de fato o prazer de Deus. It gives him great happiness Ou seja, isso traz muita alegria to give this to us, para nos entregar isso, the kingdom of God, nos entregar o reino de Deus, or the kingdom of himself. ou o reino dele próprio. When we stop and think, Quando nós paramos e pensamos, we realize he's given us another valuable opportunity after salvation. nós então percebemos que Ele nos entrega uma outra oportunidade muito valiosa além da salvação. This is to know him, Ou seja, para conhecê-lo, to be a citizen para ser um cidadão in his kingdom, no reino dele and to partner with him, e para ser um parceiro, trabalhar em parceria com Ele, because his love is shed abroad in our hearts. porque o amor dele já está dentro dos nossos corações. And through the Holy Spirit, E através do Espírito Santo, this is what draws men to God. é isso que atrai os homens até Deus. Unless the Lord shows up in someone's room
A não ser que o Senhor se apareça, né? Se apresente numa sala, num quarto de alguém. or on the road like he did to Paul, Ou talvez na estrada, no meio do caminho, como ele fez com Paulo. we encounter Christ through humans. Nós encontramos Cristo através de humanos. And as we are showing other people E conforme nós mostramos a outras pessoas what it means to be a believer in Christ, o que significa ser um cristão, crer em Cristo, we become a marked people. nós nos tornamos então pessoas marcadas. We are easily distinguished in our cities and neighborhoods. Nós somos facilmente reconhecidos e identificáveis nas nossas cidades e nos nossos bairros. When I was in the university, Quando eu estava na faculdade, na universidade, I went to an event similar to this morning. eu fui para um evento como esse, nessa manhã. And I sat way up high in the farthest seats from the stage. E eu sentei assim no assento mais longe que tinha do altar, o mais longe possível. And the speaker said, "Who wants more of the Lord?" E aí a pessoa que estava ministrando naquele dia disse: quem quer mais de Deus? Who wants to know more of their purpose in Christ? Quem quer descobrir mais do seu propósito em Deus? And I raised my hand and the fire of the Holy Spirit overtook me. E eu levantei a minha mão e o fogo do Espírito Santo veio sobre a minha vida. And I became a different person. E eu me tornei uma pessoa diferente. I started to realize I had a purpose outside of just going to the university. Eu comecei a descobrir que eu tinha um propósito além de simplesmente ir para a universidade. The Lord had given me a heart to pray for people. O Senhor, ele me deu um coração para que eu estivesse orando por pessoas. I would walk around and I would wonder, Eu andava e eu pensava: should I pray for her? será que eu devo orar por ela? Should I not? Será que eu não devo? And it makes me kind of scared. I don't know. E eu ficava com medo, eu pensava: não sei. What does the Lord want me to do with this purpose he has revealed? O que o Senhor ele quer de mim com esse propósito que ele me deu? But in Luke 12, Jesus says, Mas em Lucas 12, Jesus disse: "My little flock, meu pequeno rebanho, don't be afraid, não tenham medo, because it gives my Father porque o Pai de vocês great happiness to give you his kingdom." se agradou em dar-lhes o seu reino. Because Jesus was talking to his followers then, Porque Jesus ele falava com os discípulos na época. we as followers are still being talked to. Só que nós, como seus discípulos, ele ainda fala conosco, ele ainda nos ensina. So in the purposes of God in my life, Então, os propósitos de Deus na minha vida, I have to continually choose whether or not to be afraid. eu preciso continuar escolhendo não permanecer com medo. I wonder today, E hoje eu me pergunto, is there something you're afraid of? existe algo que você teme? It could be very scary Pode ser algo que você tenha muito medo, muito assustador. for me to leave America Podia ser muito assustador para mim sair da América and fly here and stand in front of you, e viajar até aqui, permanecer de pé, estar aqui de pé de frente de vocês. speaking in a different language that's not your own. Falando num idioma que não é o seu, But that fear could keep me só que aquele medo ele podia me impedir de experimentar o reino de Deus. Remember that being in his kingdom Lembre-se, estar no reino dele doesn't mean that there won't be trials não significa que não terão desafios or tribulations, ou tribulações, but his presence. mas a sua presença It outweighs it all. é ela que retira tudo do caminho. Our team is here today Hoje a nossa equipe, o nosso time está aqui conosco as direct testimonies como testemunhos that the devil is real, que o inimigo sim ele é real life can be hard, e a vida sim pode ser difícil, but being obedient to God's will mas ser obediente à And the- vontade de Deus and the purposes of your life e aos propósitos para a sua vida and experiencing his presence outweighs it all. e experimentar a sua presença faz valer a pena. Is there something today that could hold you back from being in his kingdom? Talvez exista algo que te impeça de estar no reino, Knowing God is like knowing my husband. porque conhecer a Deus é como conhecer o meu marido. It's like being in a relationship. É como estar num relacionamento. I listen to my husband. Eu ouço o meu marido, I talk to my husband. eu falo com meu marido,
I watch what he does. Eu observo o que ele faz. I learn his intentions of his heart. Eu entendo e aprendo as intenções do seu coração. And because I'm face to face with him, E porque eu estou face a face com ele, as Jesus gave us direct access to the Father, assim como Jesus nos entregou acesso direto ao Pai, much like my relationship with my husband, assim como o meu relacionamento com meu marido, I'm not afraid that my marriage will fail. eu não tenho medo do meu casamento falhar. I'm not afraid I won't be good enough. Eu não tenho medo de não ser boa o suficiente. And I'm not afraid that my husband will decide to change his mind about me. E eu não tenho medo do meu marido mudar de ideia em relação a mim. This is what it's like to know Jesus. É assim que se deve parecer conhecer Jesus. You open the Bible Você abre a Bíblia and you know the Lord's character. e você conhece o caráter do Senhor. You live face to face with him. Você está face a face com Ele. Do you know God as the Você- Father? Você conhece Deus como Pai. We may know him as judge and Nossa. justice, Nós talvez conhecemos Ele como juiz e justiça, but many of us don't have fathers who loved us well. mas muitos de nós não tivemos pais que nos amaram direito, que nos amaram da maneira correta. And it can be so hard to know God as Father. E pode ser realmente muito difícil conhecer Deus como Pai. But when we begin to read the Bible Mas quando começamos a ler a Bíblia and we start to realize that the Father, e começamos a perceber o Pai, he has great joy in you, e o Pai, Ele tem great grande happiness to alegria. be in relationship with you. Ele se agrada, Ele deseja ter um relacionamento com você. As he pursues us, because that is how we meet Christ, he pursued us first. Conforme Ele nos persegue, We realize that there is something more than just escaping hell. nós percebemos então que existe algo muito maior do que simplesmente escapar do inferno. There's something beyond the fear of hell. Existe algo maior do que o medo ou temer o inferno. It's to be in his kingdom as an heir. É estar no reino. Perhaps you were saved out of fear, Talvez você ainda esteja por conta do medo, but maybe today you want to dream with the Lord. mas talvez hoje você queira sonhar com o Senhor. Maybe right now you're asking him, what do you see for my life? Talvez você esteja pensando o que ver sobre a vida, sobre a minha vida. Maybe you ask, what work should I do for you? Talvez você esteja pensando, Senhor, o que eu devo fazer com a minha vida? Como que eu devo te servir? Como que eu devo trabalhar para ti? In John 6, verse 29, Em João 6, no seu verso 29, diz: Jesus says, "This is the only work God wants from us, to believe in the one he sent." E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Understand that all the other things the Lord says for us as believers, Que você venha entender tudo aquilo que o Senhor disse para nós como cristãos. they stem from this one thing, Tudo isso se resume a uma coisa: to believe in Christ. para que você venha crer em Jesus Cristo. So I ask you today, do you believe? Então hoje eu te pergunto, você crê? If you do, a whole new world is opened up to you. Se você crê, um novo mundo se abre para você. Because Jesus says in Mark chapter 16, Porque Jesus disse em Marcos, no seu capítulo 16 e verso 17, he says, "These miraculous signs will accompany those who believe." Okay. Jesus says that they'll cast out demons in my name, they'll speak new languages, they'll handle snakes with safety. Dangerous situations won't kill you. If you drink deadly poison, you'll still live. And he says that you'll place your hands on people and you will heal them. Marcos 16, 17 diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Yes. Now, he's talking to those who believe with him right then.
Então, nessa passagem, nesse versículo, ele falava com as pessoas que criam nele naquela época. But because you and I are believers, Mas porque eu e você somos cristãos e cremos nele, he's still talking to us. ele ainda está falando conosco. These words are in your Bible in red. Essas palavras provavelmente estão na sua Bíblia em vermelho, The living word of Jesus. porque são as palavras vivas de Jesus. This is the kingship of God on earth. Este é o reino de Deus na terra. These 4 things are done in Jesus' name. Essas 4 coisas são feitas no nome de Jesus. Because when we believe in Jesus, Porque quando nós cremos em Jesus, the Holy Spirit o Espírito Santo comes inside of us vem dentro de nós. and he sheds his love abroad. E ele começa a expandir, ele coloca o seu amor dentro de nós. This is the only way we can love him. Porque essa é a única forma que nós podemos amá-lo. It's because he loved us first. É porque primeiro ele nos amou. And from that love E através e por causa desse amor, comes the understanding vem o entendimento that we have a purpose. que nós temos um propósito. And that purpose is to show Christ to others. E o nosso maior propósito é mostrar Cristo para outras pessoas. Maybe you say, I can't. Talvez você esteja pensando, eu não posso. I've never seen that happen. Eu nunca vi isso acontecer. Or maybe you think God doesn't have a purpose for your life. Ou talvez você pense que Jesus, que Deus, ele não tem um propósito para sua vida. But I ask you to consider today, Mas eu peço para que você venha reconsiderar isso. what makes you come alive on the inside? O que te traz a vida dentro de você? Maybe you love to take care of kids. Talvez você ame cuidar de crianças. Or you love older people. Ou talvez você ame pessoas mais velhas. Or you're a great cook. Ou talvez você cozinha muito bem. And you share your food all the time. E você ama compartilhar sua comida o tempo todo. Maybe you're a business owner. Talvez você é dono de um negócio. And you give jobs to single parents. E talvez você goste de oferecer trabalhos para pais e mães solteiras. If your passion meets the need of someone else, Se a sua paixão se encontra com a necessidade de alguém, the purpose of the Lord is evident. você pode então perceber de maneira evidente o propósito de Deus. I wonder, as a believer, Eu me pergunto, como uma cristã, do you know why you love what you love? por que você ama? Você sabe por que você ama da maneira que você ama? Created in the Father's image, Nós fomos criados à imagem do Pai. you have something of God inside of you. Ou seja, você tem algo de Deus dentro de você. And as you do things that make you come alive with joy, E já que então você use coisas que existem dentro de você, que te trazem a vida, te trazem alegria dentro de você. and someone else's life is changed. E a vida de uma outra pessoa é transformada, é mudada. Is that God? Será que isso não é Is that a Deus? purpose He has for you? Será que esse não é o propósito que Ele tem para sua vida? If you're not sure, you need to open your Bible. Se você não tem certeza, talvez seja hora de você abrir a sua Bíblia. If you want to know the things He loves, Se você quer saber das coisas que Ele ama, the things that are His purposes, as coisas que são o seu propósito, you can find them in here. você pode encontrá-las na You Bíblia. don't have to wonder. Você não precisa ficar se questionando. Assuming that you have repented of your sins, Considerando que a este ponto você já tenha se arrependido dos seus pecados, you've chosen to believe, você decidiu crer. there's one more step, Existe mais um passo. and that is to receive. Este é o passo de receber. How do we receive His purpose? Como nós então recebemos os seus propósitos? We do what it says in John, Nós fazemos aquilo que está escrito em João no seu capítulo 15, 15:7. capítulo 15 de verso 7. But if you remain in me and my words stay in you, you may ask for anything and it will be granted. João 15, 7 diz: Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amen. The key is to stay in His words. A chave é permanecer na sua palavra. The scripture says He will write it on our hearts and minds. A Bíblia diz que Ele então escreve nos nossos corações e nas nossas mentes. But remember, Mas lembre-se, you can't walk in two worlds. você não pode caminhar então em dois mundos. The Lord does not change His regulations for anyone. O Senhor, Ele não muda suas leis, o seu regulamento por ninguém. You can't stay in intentional sin.
Você não pode permanecer vivendo um pecado intencional and remain in him. e permanecer nele. So today I ask you as believers Então, hoje eu te pergunto, como cristãos and those who will believe, e aqueles que irão crer, can you choose to receive that the Father has great happiness to give you his kingdom? você pode então receber com alegria que o Pai ele deseja te entregar o seu reino? If somebody brought you a present and put it on your front door, Se alguém então levasse um presente e colocasse na porta da sua casa and they said, "This is from God and it's just for you," e falasse então, esse presente veio de Deus e é só para você, what would be inside? o que estaria dentro? Remember that it says in Luke 12 that he has taken care of all of your needs when you seek his kingdom first. Precisamos então relembrar aquilo que está em Lucas no capítulo 12, que diz que todas as nossas necessidades já são supridas quando buscamos em primeiro lugar o seu reino. So this gift isn't what you need, Então esse presente não é aquilo que você precisa, but it's what's granted to you as a citizen of his kingdom. mas é aquilo que é te entregue como um cidadão do reino. As a mom, Como mãe, I will always give to my children what they need. eu sempre dou aos meus filhos o que eles precisam. I will make sure that they're clothed and they're fed, Eu terei sempre a certeza de que eles estão vestidos e alimentados. but I grant them things Mas eu entrego eles, eu presenteio, that they could never have. eu os presenteio com coisas que eles nunca poderiam ter. They could never get those things without me. Eles nunca poderiam ter aquelas coisas se não fosse através de mim. This is the Father in our lives. Esse é o Pai nas nossas vidas. But the Lord, as a parent like myself, will never grant what we cannot steward. Mas o Senhor, sendo Pai como eu sou e como muitos são, Ele nunca nos daria algo que nós não fôssemos capazes de lidar ou de suportar. This gift that was on your front porch, Esse presente que está na porta da sua casa, it could take you into really dangerous places. pode te levar talvez em lugares muito perigosos. You might, like the first disciples, Talvez como os primeiros discípulos. you might go far away from your family. Talvez você vá para muito longe da sua família. But you were created for this gift. Mas você foi criado para It's esse only for presente. you. E é só para você. And if you do not begin to pursue the God's kingdom, E se você começar então não perseguir, não desejar mais o reino de Deus, there will never be someone like you to fill that place. nunca haverá um outro você capaz de preencher aquele lugar. The fact I have this fingerprint, O fato de eu ter esta digital, no one else in the whole world has it. ninguém mais tem essa digital. We are unique in our fingerprints, each of us, Nós somos únicos nas nossas digitais, showing that God has given each of us something distinct. mostrando e revelando que Deus então nos entregou algo distinto. I cannot be replaced, neither can you. Eu não posso ser substituída e nem você. You must believe on Jesus the Christ. Você precisa crer em Jesus Cristo. And you must believe that greater works will you do because Jesus has gone and sent the Holy Spirit. E você precisa crer que obras maiores você fará, porque Jesus se foi, mas ele derramou o seu Santo Espírito. If you do not believe, E se você não crer, you cannot receive. você não consegue então receber. And if you cannot receive, E se você não é capaz de receber, how will you know the kingdom of God? como então saberão do reino de Deus? How will you show it to your neighbors? Como que você então mostrará aos seus vizinhos? If you do not meet Jesus as the king Se você então não se encontrar com Jesus como rei and receive his kingdom, e receber então o seu reino, the generation that you live in a geração que você vive will miss the divine purpose of your life. perderá o propósito divino da sua vida.